Hoje nós temos o Dia da Pátria, 7 de setembro. Queremos também nós estarmos orando pela nossa pátria, orando também pelo Brasil, pelos governantes do nosso município, do nosso estado, da nossa nação brasileira. Como também o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, que é o nosso dever de todo cristão estarmos orando e intercedendo por todas as autoridades. A palavra do Senhor de Provérbios, capítulo 14, versículo 34, assim diz: a justiça engrandece ao povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. O pecado, sim, é uma desgraça. Quando a gente dá ouvidos e segue a voz do coração, a gente vai estar seguindo um caminho muito penoso e complicado. Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus. Deus, em toda a história com o povo de Israel, querendo guiar o povo, fortalecer o povo, abençoar o povo, cuidar do seu povo. E assim também Deus quer continuar cuidando daquele que crê, daquele que o busca, da nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para receber e ser a sua herança, receber a herança que Deus nos tem, que é a vida eterna. Também a palavra de Deus diz em Romanos 5,1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, por meio do crer, do confiar, nós somos justificados diante de Deus, não por boas obras, não por mérito próprio, mas é a misericórdia, é o amor de Deus revelado para toda a humanidade. Diz a palavra das senhas para nós hoje, 2 Crônicas 18, versículo 4. Consulte primeiramente a palavra do Senhor. Então, antes de decidir algo, antes de planejar algo, consulte a Deus, consulte a palavra, busque, leia, medite. Busque sabedoria no Senhor, permita que Deus esteja fortalecendo a sua fé, dando sabedoria nas suas decisões. O conselho que a palavra de Deus nos dá em 1 Timóteo 14 e 15, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sábio em Cristo para a salvação por meio da fé, não é por boas obras, mas a justiça de Deus, ela está aí para que a gente venha a vivê-la no nosso dia a dia. Então vamos buscar no Senhor, permanecer na palavra, buscar na palavra. Por isso o conselho em 2 Crônicas: consulte primeiro a palavra do Senhor. E em tempo de orar pela nossa pátria, você já tem orado pelos governantes, você já tem orado pela pátria, pela nação brasileira. Lembremos a justiça de Deus como base e também como alvo. O que aprendemos e no que permanecemos é que Cristo Jesus deu sua vida para nos resgatar e salvar. A única resposta à altura é o agir com honestidade e justiça no mundo. Eu e você agirmos com honestidade, com a justiça que vem do Senhor. O pecado sempre nos afasta de Deus e nos conduz a um caminho de desgraça. Saibamos conduzir nossa vida e partilhar dessa primícia. Elevemos essa mensagem adiante por meio do nosso exemplo. Sejamos um exemplo, que o nosso exemplo fale mais alto do que muitas palavras. Então vamos viver, vamos buscar no Senhor essa força, sabedoria, a justiça que engrandece o povo. É a justiça de Deus, é nós sermos um exemplo de justiça encarnada por meio do Evangelho e por meio do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí numa palavra de Michael Schirmer que diz assim: Senhor, vem Tu nos despertar e em nossa vida nos guiar, que o alvo não percamos. Constância dá-nos, ó Senhor, que em Ti fiquemos sem temor, ainda que soframos. Faze ver-nos os feridos e os perdidos que nos cercam, pois não queres que se percam. Que Deus nos conduza, nos fortaleça também nesse dia e que possamos, esse dia de uma forma bem especial,
orar pela nossa pátria, orar por aqueles que foram investidos com autoridade para que possam buscar no Senhor força, sabedoria e que as suas decisões possam chegar até nós e nos dar uma vida mansa, tranquila, justa e piedosamente, como diz a palavra. A todos nós, uma abençoada quinta-feira, um abençoado Dia da Pátria.